Olá, meus irmãos, a paz de Cristo, o amor de Maria e a força do Espírito Santo. Venho trazer a vocês nesse último dia de julho, dia 31, neste domingo, o dia do Senhor, mais uma meditação da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje está em São João, capítulo 6, versículos do 22 ao 35. Mas antes aí de começar a leitura, eu gostaria de pedir a você, que ainda não é inscrito no nosso canal, Conectados em Cristo, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação. Amém? Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com os seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Neste meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali. Entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque viste os milagres, mas porque comeste dos pães e ficaste fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nele Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Perguntaram-lhes: que milagre fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, aqui, nesse início, já fala de um povo que presenciou e se alimentou daquele pão onde Jesus multiplicou os pães e os peixes, onde saciou a fome de milhares de pessoas. E depois disso, Jesus saiu, também partiu com seus discípulos. E aquele povo que ali se alimentou queria mais. E foi à procura de Jesus, à procura dos seus discípulos. E não o encontrava. Mas, com muito custo, chegou a Cafarnaum, onde ali encontrou Jesus. E Jesus viu aquela grande multidão. E aquele povo falou para Jesus: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, buscai-me não porque viste os milagres, mas porque comeste dos pães e ficaste fartos. Aquele povo não estava buscando Jesus, estava buscando as coisas que Jesus dava. Que eles tinham fome, eles tinham sede, eles queriam se alimentar, queriam cada vez saciar sua fome e sua sede, através de quem? Do próprio Cristo.
Então, por mais que Jesus falasse, por mais que Jesus anunciasse, por mais que Jesus pregasse, de nada serviria se Jesus não desse de comer, não desse de beber aquela grande multidão. Onde eles até perguntam: que faremos para praticar a obra de Deus? E Jesus diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Vai falar também de Moisés. Quando Moisés partiu junto com aquele povo, onde aquele povo sentiu fome, Moisés clamou a Deus e Deus enviou o pão do céu. Mas não é o pão que Jesus está querendo dizer. Porque aqui Jesus fala que ele é o pão do céu, onde quem se alimentar dele jamais terá fome e jamais terá sede. E aquele povo meio que se comparava esse mesmo pão com aquele pão que, na época de Moisés, alimentou aquela grande multidão. Mas aquele pão foi o mesmo, vamos dizer assim, da multiplicação, onde saciou a fome da carne. Não a fome do espírito, fome da alma, onde esse pão, que é o próprio Cristo, quando nós somos alimentados por ele, nós jamais teremos fome. Não a fome da carne, mas a fome da alma. Porque ele sacia todo o nosso desejo, toda a nossa vontade, todo o nosso querer, a nossa necessidade espiritual. Não mais a nossa necessidade da carne, porque essa passa. Mas a nossa alma, ela precisa sim ser salva. Ela precisa sim ser saciada. Ela precisa sim de Deus. Ela precisa do Espírito Santo. Ela precisa de Cristo. E é por isso que Deus enviou o próprio Filho, que ele quer o pão, que veio como alimento para nos alimentar, para jamais ter fome, onde esse alimento vai saciar nossa fome pela vida eterna. E nós devemos sim anunciar esse pão verdadeiro que desceu do céu, que é o próprio Cristo, para que também os outros possam se alimentar do mesmo alimento que eu e você hoje nos alimentamos. E onde é se alimentar desse pão? Através da Eucaristia, que se dá como alimento em toda a Santa Missa, na celebração da palavra. Jesus vem como pão enviado do céu para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso espírito. Onde cada dia mais, a cada comunhão, nós nos aproximamos de Deus na sua intimidade, na sua vontade, onde a cada dia nos fortalecemos para quê? Para ir em missão. Essa missão que Deus confiou a cada um de nós. Amém? Que não sejamos como aquele povo que só vai em busca daquilo que Deus tem para dar. Não. Vamos em busca daquilo que Jesus é. E quem Ele é? Ele é o pão verdadeiro que desceu do céu. Ele é o verdadeiro Senhor. É o nosso Deus. É Ele que devemos anunciar. E é essa a nossa missão. E nós seremos recompensados não pelos bens materiais, mas sim pela vida eterna. Essa salvação que o Senhor quer dar a cada um de nós. Amém? Então fiquem na paz. Essa mensagem nesse domingo que eu quero deixar para cada um de vocês. Vamos sim nos alimentar. É necessário da carne? É necessário. Mas busquemos cada vez mais o pão verdadeiro que desceu do céu, o próprio Cristo, que se encontra na Sagrada Eucaristia, na Santa Eucaristia, onde Ele vem como alimento para cada um de nós. Amém? Então fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser. Amém?